Vamos então nos preparar para o nosso encontro de hoje. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que em tal caso se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porquanto salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Que página tão oportuna nos dias que estamos vivendo e diante das últimas notícias que estão circulando na mídia essa semana. É um convite bastante significativo e que nos convida a tantas reflexões, porque quando nós vemos todos os acontecimentos que estão em nosso entorno, na nossa sociedade, a gente tem o desafio muito, muito grande de não se deixar envolver nesta onda vibratória. A última semana, como muitas das semanas que temos vivido, tem trazido notícias que, se nós permitirmos, se nós consentirmos entrar na sintonia vibratória, nós estaremos trazendo para o nosso interior dificuldades que nós não precisamos trazer. Existem situações lá fora na sociedade hoje que, à medida que o tempo passa, parece-nos que vão ficando cada vez piores. Não parece assim que a gente se sente? Parece que o tempo passa e a cada semana surge uma situação cada vez mais desafiadora que nos remete a uma reflexão cada vez mais profunda do nosso papel, a respeito do nosso papel no mundo, das nossas crenças, das nossas convicções, daquilo que efetivamente já conseguimos trazer para o nosso espírito, daquilo que efetivamente já conseguimos aprender, porque se nós bobearmos um pouquinho, deixarmos de vigiar e deixarmos de orar, a gente entra na onda da massa. E tudo que nós precisamos fazer dentro desse nosso papel é um esforço
para não estar na massa. É um esforço para fazer a escolha pelo que é diferente, pela coerência daquilo que estamos estudando e que estamos buscando aprender. É difícil pra caramba. É difícil muitíssimo. É trabalhoso, não sei nem medir o quanto isso pode dar trabalho, porque tem a ver com as nossas transformações morais, tem a ver com esse entendimento que nós estamos buscando ter em relação a nós mesmos e a relação ao nosso próximo. Que página adequada para a semana que vivemos e estamos vivendo, não é verdade? Que é essa do Evangelho, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos então, já envolvidos nessa atmosfera de paz, de luz, nesse encontro de corações, corações encarnados, corações desencarnados, agradecer a Deus por estarmos nesta casa mais uma vez. Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso irmão e nosso amigo maior, Joana de Ângeles, nossa querida mentora, nossa veneranda, que inspira todos os nossos trabalhos, todos os nossos cursos, toda a nossa pedagogia cristã espírita. Nós agradecemos aos nossos guias, aos nossos mentores, que nos trouxeram até aqui nessa manhã. Que possamos juntos encher os nossos corações de gratidão e de alegria por estarmos aqui e agora. Gratidão por aquilo que já somos e confiança que ainda trataremos, estamos tratando daquilo que ainda não somos, mas confiantes sempre de que podemos recomeçar, confiantes sempre que a cada minuto, a cada momento seguinte é uma oportunidade para que a luz desperte em nosso espírito. Graças a Deus. Como não tem tema fácil para nós hoje vamos falar de um negócio bem legal, bem fácil na vida da gente. Nós vamos falar de desatar nós, vamos falar de apertar os laços, vamos falar de família. Não é legal? Já que a gente começou falando de desafio, vamos falar de família. Esse grupo, esse grupinho que se organiza e que traz para a gente tantas lições, traz para a gente tanto aprendizado. Embora nem sempre a gente considere isso, na hora que a gente está vivendo algumas questões, um aprendizado não, que a gente mais se livrar daquilo. Deus me livre estar em contato com essa lição. Eu não quero aprender essa lição. Se eu puder adiar a lição para a próxima existência, eu topo. Pode ser? Pode, tudo pode. A gente pode escolher qualquer coisa. Mas vale refletir nessas questões que a gente fala sempre, que é a organização familiar. De por que estamos aqui, agora, com essas pessoas que são aquelas de onde a gente veio, onde a gente nasceu, e as outras que a gente para continuar a vida. Então, vamos ver quais as reflexões que nós trazemos para hoje. Vamos ver se ele me ajuda. Foi. Então, nosso tema de hoje, laços eternos. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos. O que o Livro dos Espíritos nos fala sobre alguns aspectos do nosso tema? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros
missão. Aí começamos a falar de alguns temas que pode ser que alguns conheçam e temas que pode ser que outros não conheçam. Então, ali está falando, para uns é expiação, para outros é missão. Qual é a diferença? Ainda pode ser também prova, né? Então, a gente pode encarnar por expiação, por prova e também por missão. Qual a diferença entre esses tipos de encarnação? Quando a gente encarna por missão, é aquele tipo de escolha que eu faço na espiritualidade, que é, eu vou retornar à carne para poder ajudar a um ente querido que não conseguiu caminhar como eu caminhei. Então, eu entro em contato, eu converso com os amigos espirituais e vou pedir, solicitar para voltar à carne, porque eu quero ajudar aqueles que ainda, ou aquele ou aquela, que ainda não conseguiu caminhar, que continua na vida dentro dos muitos equívocos que nós também já cometemos no passado e poderemos já ter aprendido. Então, no mundo de provas e expiações como o nosso, os missionários ainda são poucos. Quem pensou que já era missionário, não sei, cada um reflita aí em qual papel está, né? Às vezes a gente assim, eu reencarnei para ajudar este cara aqui que eu casei, sou uma missionária para poder tratar da vida dele, eu sou, né? Vamos refletir se a vida é essa mesmo, se eu sou mesmo uma missionária nessa história toda. Existe a outra situação, que é a situação que é quando eu volto como prova. A prova é diferente da expiação. A prova é quando eu me coloco em situações para saber se efetivamente eu já aprendi. Vamos dar um exemplo. Eu passei algumas existências como ladrão. E aí eu vim, ao longo das existências, aprendendo que o que é do outro, o que é meu, é meu. E aí, para ver se eu aprendi mesmo, eu proponho a gente uma entrada na vida, uma nova existência, onde eu vou viver situações em que as oportunidades do roubo vão acontecer e eu terei a oportunidade de fazer outras escolhas. Essa é uma prova. E não, a gente trabalha, isso tem tudo canto. Nossa, tudo canto é canto. Então, eu vou me colocar viver situações, experiências na existência que vão me colocar o quê? A prova. Para saber se eu efetivamente aprendi. E a expiação, para a gente saber a diferença, tem sempre uma relação com uma situação passada de desarmonia provocada. Aquilo que eu desarmonizei no passado, que eu desorganizei no passado, por uma existência, uma encarnação de expiação, eu volto para reorganizar. Então, nós começamos a ver, para trazer para o nosso tema, a nossa família, como é que ela está organizada. Se eu vim de uma família e construí uma família por missão, por prova ou por expiação. Não quero saber não, vamos vivendo e consertando. Precisa saber qual é o tipo, a gente não precisa perder tempo para saber qual é o tipo de encarnação, se eu estou aqui por uma missão, para expiação ou para a prova. Não precisa gastar tempo, é só para saber que isso existe, porque o importante, em qualquer situação, é como eu me coloco nela. É de que maneira eu vou lidar com esta situação ou com as situações que vão se apresentar nessa nova existência, por missão, por expiação ou por prova. Não faz diferença isso para nós. Não deveria, pelo menos. Isso é só um conteúdo da pedagogia espírita para a gente aprender, porque sempre faz diferença a nossa atitude. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer
todas as vicissitudes. Já falei que não aprendeu ainda que é vicissitude aqui no Espiritismo, não vai aprender mais, porque essa é uma palavra que se fala sempre, está nos textos, nossos textos doutrinários. Vicissitudes são os problemões que acontecem em nossa vida da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que coisa bonita. Os espíritos responderam a Allan Kardec dizendo que também dos motivos da encarnação é nós trabalharmos nesse processo de cocriação. Qual a nossa contribuição na criação de Deus? Qual a nossa participação nesse processo cocriativo? Olha que coisa legal, porque se tudo a gente aprende mediante a reencarnação, as idas e vindas, e quando a gente se organiza em família, e nós temos as nossas relações, e nós procriamos, nós damos oportunidade para que outros espíritos retornem à existência, nós estamos dando a nossa contribuição para quê? Para a criação. Para aquilo que Deus fez. Isso é muito bonito quando a gente pensa. Que a nossa vida tem uma importância, a vida de cada um tem uma importância muito grande nesta criação, por fazermos parte dessa criação de Deus. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nesse parágrafo está dizendo que Allan Kardec criou 5 categorias de mundo. Os mundos primitivos, os de prova e expiação, regeneração, os felizes e os mundos celestes. Esses mundos, eles vão elevando a sua categoria, e com isso nós também. Porque, na final das contas, nós é que fazemos a psicosfera de cada globo, de cada mundo. Aqueles que habitam no mundo são os que criam a psicosfera do mundo. Se o nosso mundo ainda é de provas e expiações, caminhando para a transição, para o mundo de regeneração, isso quer dizer o quê? Que nós, os habitantes deste mundo, ainda temos uma frequência vibratória do mundo de provas e expiações. À medida em que a maioria de nós formos nos transformando interiormente, moralmente, o que acontece com o todo automaticamente? Também muda. Faz sentido isso, gente? Então, a mudança do planeta, o planeta não muda de categoria porque ele está mudando as características físicas e geológicas dele. Não é isso. Somos nós que vamos nos transformando, e aí esse mundo vai mudando de categoria. Afinal, a classificação tem relação com a evolução moral desses habitantes. E aí, cada espírito, cada corpo, cada mundo tem encarnações de acordo com a evolução desses 5 mundos categorizados por Kardec. A 166 diz: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. E às vezes a gente se pergunta, mas eu não poderia aprender tudo lá? A gente faz o curso que a gente está fazendo aqui, agora, assim, na existência, eu fazia lá e não precisava voltar. Seria tão mais fácil, não parece? Seria mais fácil, não precisa vir. Mas os Espíritos falam para nós que lá nós também estudamos, claro, mas não aprendemos do mesmo jeito. Imagina que aqui, pelo véu, que a gente chama de véu do esquecimento, nós não sabemos, não lembramos quem fomos nas existências passadas. E isso efetivamente mostra se aprendemos ou não. Porque aqui, como a gente já não sabe nada do que passou, nós vamos ser aquilo que aprendemos.
aquilo que somos. E teremos oportunidade de organizar situações com aqueles com quem nós viemos ao longo das existências nos desorganizando, porque estamos efetivamente esquecidos. Às vezes a gente, já pensou se a gente soubesse que casou com uma criatura, vamos falar primeiro do cônjuge, depois a gente fala de filho, que casou com uma criatura e que a gente fica... Olha, os casais não precisam se olhar, que isso é sintomático, é desnecessário, não olha, que coisa pode complicar. Então, assim, a gente fica pensando assim, quem será? Vi um filmezinho que podia ter trazido para vocês, mas eu acabei não trazendo, do Amigos da Luz. Todo mundo já viu o filmezinho do Amigos da Luz? Quem não viu, pode procurar no YouTube. São filminhos pequenininhos de 3, 4 minutos de humor espírita. E aí tem o filminho que está um casal, aquele negócio, puxa, começando aquela coisa, quando começa tudo lindo, namoro, aquele flerte, que a gente acha, tudo é lindo no outro, aquela beleza. E aí o rapaz se encanta e começa a falar, de repente, não sei o que dá na moça, ela lembra que ele foi o senhorzinho. Quem já viu? Da vida dela lá não sei onde, e ela era uma escrava que tinha tomado muita lambada, sofrido muito com ele. Eu falei assim, não quero casar, não. Não quero ficar com você, porque eu sei quem você era, eu não vou ser mais sua escrava. Não. Enfim, por isso é que a gente não pode lembrar. Ah lá, Amigos da Luz, isso aí, eu li. Aí, por isso que a gente não pode lembrar. Porque ela lembrou que foi maltratada. Mas a gente pode também ter maltratado, vamos combinar. Não tem santinho na história. Não tem vítima, nem tem algoz. Todo mundo aprontou. Então, esse negócio, eu sou a vítima, não caia na armadilha de achar que em qualquer relação você é vítima. Isto não existe. Nós não somos vítimas de ninguém. Não caia nessa. Não somos vítimas. Porque como nós somos espíritos já com uma história boa, em algum momento nós fomos vítimas, em outros momentos nós fomos algozes. E aí, o encontro é justamente para quebrar o ciclo da vítima e do algoz, onde vamos quebrar essa história e deixarmos, pelo amor, de sermos vítimas e algozes uns dos outros. Por isso que é bom. Não queira saber o que aconteceu na vida passada, não, que isso pode não dar certo. Às vezes é uma curiosidade que a gente tem, mas pode não ser legal. Não vai me entender, não vai. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas. E se a gente já está nesse mundo de provas e expiações, a gente já viveu muitos anos aí. Sempre digo, aqueles que chegam a sentar aqui para conversar na doutrina espírita, com esse aprofundamento, não acredita que é um espírito de primeira, segunda existência. É espírito que já ralou muito por aí. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Ou então, quem reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Sim. É o espírito entrando num novo corpo. Qual é o objetivo maior da vida? Segundo Joana, sobre a vida varia de acordo com a corrente de pensamento filosófico ou de comportamento científico, em se considerando que cada um apoia a sua visão em torno dela, mediante as próprias bases de sustentação cultural. Então, o que Joana está dizendo? Cada um vai dizer qual é o objetivo maior da vida segundo suas próprias crenças, segundo o local onde está, as experiências vividas. Mas, do nosso ponto de vista, o milagre da vida é muito mais complexo e, por isso mesmo, o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador. E quando a gente fala do milagre da vida, a gente fala da vida sob qualquer aspecto, mas falando de nós, seres humanos, quando a gente vê como uma criancinha se forma no ventre de uma mulher, é uma coisa absolutamente
admirável. Da mesma maneira, quando você pega uma sementinha mínima e a gente não tem a menor noção da árvore e dos frutos que aquela sementinha pode dar no futuro, como é complexa essa história que para a gente é muito simples, porque já está no automático, toda hora nasce uma criança, mas como é que uma semente de uma mulher, uma semente de um homem, se une, e no primeiro momento você não sabe nem o que é aquilo. E aí dentro da própria barriga da mulher, passa por várias fases, por vários momentos, aquela coisa reptiliana, que é aquela criança ainda se estruturando, e depois nasce uma criança do jeito que nasce. Quando a gente, hoje tem muitos videozinhos também já na internet que mostra essa evolução rapidamente, desde o início até o nascimento, é absolutamente surpreendente. Mas como a gente já está muito acostumado, a gente deixa de ver a complexidade do que é a formação de uma criança no ventre de uma mulher, até que essa criança nasça. Então, como é que isso tudo pode acontecer? Da mesma maneira, tudo tem um sentido, como é que tudo se harmoniza. E quando a gente fala dessa complexidade, não estamos falando apenas da complexidade física. Estamos falando também da complexidade da reencarnação. Quando a gente fala de reencarnação, existe uma bibliografia que a gente não pode deixar de ler para quem ainda não leu. E eu sempre releio, porque no meu entendimento é surpreendente, é fantástico, encantador. Capítulos 12 e 13 do livro Missionários da Luz, da série No Mundo Espiritual de André Luiz. É uma psicografia do Chico Xavier. Capítulos 12 e 13 falam para nós exatamente como acontece a reencarnação. Amigos, é imperdível. Ali a gente vai ver como pode ser complexo um processo. Imagina, o planejamento, nosso tema hoje família, o planejamento desde muito tempo para que eu nascesse na casa que eu nasci, com o pai que eu nasci, com a mãe que eu nasci, com a irmã que eu tive e toda a constelação familiar que me rodeou quando eu nasci. Mas só que o planejamento não foi só esse. Tinha planejamento também para a constelação familiar que eu iria construir no futuro. Quando eu escolhesse um parceiro, quando nascessem os meus filhos. Olhem o planejamento. Isso eu estou falando das relações, como pode também ser trabalhoso reunir todos esses espíritos de maneira que as coisas aconteçam de forma harmoniosa. É complexo. E é que na medida em que a gente entende esse processo, a gente aprende também a valorizar esses núcleos que nós vamos construindo, que são os núcleos familiares. E a gente começa também a entender por que pode ser tão difícil. Por que pode dar tanto trabalho? Por que a gente está junto de quem está? Por que e para que estou vivendo esta situação? Por que tem a ver com a causa, com o passado? Para que tem a ver com o futuro, com aquilo que eu estou construindo em torno daquele aprendizado e daquela experiência? Deus a elaborou e a vem conduzindo através de bilhões de anos, produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos e variações. Qual o objetivo maior, então, da vida em família? A família não é apenas o grupo biológico residente sob o mesmo teto, mas a reunião de espíritos que se exercitam na experiência da evolução, onde deve reinar a fraternidade, a fim de se ampliarem os sentimentos de amor no futuro em relação a toda a sociedade. Então, Joana sempre diz para a gente o seguinte:
A estrutura familiar, o aprendizado que a gente tem na família, é o nosso exercício, é o nosso preparo para, no futuro, entendermos com maior propriedade o que é a família humana. Hoje, nós falamos sempre que Jesus é o nosso irmão maior, foi aquele que nos tornou irmãos diante da paternidade de Deus. Quando Jesus veio ao mundo e disse, Deus é nosso Pai, disse nosso, ele trouxe o quê? Uma fraternidade universal. Porque disse que todos éramos irmãos em Deus. É um aprendizado, é uma conquista, é um processo aprender essa fraternidade coletiva, essa fraternidade entre nós e todos. Onde é que a gente aprende isso? Na família. É a família o local do nosso exercício de amor. Vejam que muitas vezes a gente tem muitos tipos de relações, né? A gente se relaciona na família, no trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar. A gente tem vários ambientes com oportunidades de relacionamento. De maneira geral, onde é que a gente se mostra mais perto daquilo que a gente é? Não é em casa? Não é em casa que a gente se permite, às vezes, até alguns excessos? Que lá fora, talvez a gente não se permitisse? Não estou entrando aqui no mérito do julgamento do certo ou errado. Estou entrando no fato, na vida da gente como ela é. Então, na nossa família, é que a gente se mostra mais perto. Digo mais perto porque a gente nem se conhece a gente mesmo, a gente não sabe exatamente nem quem nós somos, ainda estamos descobrindo, ainda mais para o outro, não é? Mas muitas vezes o outro nos vê melhor do que a gente mesmo. Quem está fora, às vezes, nos enxerga com mais propriedade do que a gente, quando a gente olha para a gente mesmo, porque a gente dá um jeito de colocar umas máscaras e não olhar com muita clareza para quem nós somos. E quem convive com a gente consegue, às vezes, ver melhor. E aí, o que acontece com a gente? O mais perto do que nós somos, a gente mostra em família. Por quê? Que a gente se mostra em família mais perto daquilo que a gente é. Por quê? Porque a gente está menos vigilante? Porque a gente se sente mais seguro para ser quem é? Não tem como fingir? Por que será? Pode ser também porque ali a gente tem certeza de ser amado. Então, quando a gente consegue se colocar mais, isso pode não ser até consciente, tá, pessoal? A maioria das vezes não é. É porque ali naquele ambiente a gente confia que é amado, que poderá ser aceito, apesar das confusões, dos conflitos. Mas de alguma forma a gente considera isso. E aí a gente consegue se mostrar. Às vezes é até chato demais, que a gente é tão educadinho fora e tão mal educadinho dentro, e dá para refletir também com mais calma nessa situação. Mas como fica a relação família e reencarnação? Antes de sermos pai, mãe, esposa, filho, neto, somos espíritos. E isso a gente tem que lembrar sempre. Para pai e mãe, isso é um desafio doido, viu? A gente lembrar que nossas crianças são espíritos com biografia própria, com experiências próprias, com história própria, o que não nos isenta da responsabilidade de limites e educação. Mas a gente pode receber em nosso lar, em nossa casa como filhos, crianças com muita história, com muita bagagem, que estão ali justamente para nos ajudar, para nos orientar, para trazer ensinamentos
que a gente talvez não tivesse se eles não tivessem entrado em nossa família. E para olhar com claridade para essa situação, há que ter humildade. Porque há bem pouco tempo atrás, filho não ensinava nada, né? Só aprendia e dizia assim, senhor. Hoje, as nossas crianças têm acesso a uma quantidade de informações enorme. Tem coisas que a gente já não consegue dizer para eles, porque assim, alô, não é assim não. Então é bom que a gente aprenda aqui também, que eles estão lá aprendendo também. Chega uma hora que eles vão crescendo e vão começar a falar com a gente das coisas que eles estão aprendendo lá na evangelização. E aí a gente fica assim, hã? Pois é, alguns já falam. Se a gente não se prepara para entrar nesta conversa, eles vão passar à nossa frente, ó, mole. Sabe por quê? Nós já estamos cheios de preconceitos. Nós já estamos cheios das nossas próprias crenças, das nossas próprias verdades. Eles não. Eles estão numa idade em que eles estão ali, ó, como esponja para absorver conteúdo. Então pode ser muito mais fácil para eles a absorção do que para nós, concordam? Então preste atenção, tá, moçada? Preste atenção e estuda. Não estuda só que sábado, não. Porque eles, ó, se bobear, vão passar correndo por nós e a gente vai ficar olhando para aquilo que eles vão dizer, para ficar comentando e discutindo com a gente. Todo espírito que recebe a graça do renascimento reencarna dentro de um plano de trabalho. Pessoal, especialmente aqui na terra que a gente habita, que é o Brasil, uma das nossas maiores fragilidades é o planejamento. A gente não é de cima para baixo, de baixo para cima, a gente não planeja, a gente só age de forma corretiva, a gente não pensa preventivamente, especialmente aqui nesse país que a gente habita. Agora, não tem falha no planejamento de trabalho espiritual, não, tá? Lá tem planejamento, planejamento sério, não há desperdício e nem há perda de tempo. Desperdício cometemos nós. Tempo perdemos nós. Então, tudo faz parte de um plano de trabalho efetuado com base na sua memória de ações realizadas no passado, conhecido como programação reencarnatória. Então, ninguém precisa ficar imaginando assim, qual é a programação? Tem uma programação reencarnatória para mim e para os nossos filhos. Tudo bem programadinho. E agora? Foi. O passado do espírito reencarnante tem forte influência em seu planejamento. E nós já temos condição de conversar com a equipe que nos apoia na reencarnação para podermos decidir o que vamos fazer na próxima existência. Então, tem uma outra ilusão que a gente, às vezes, pode ter, o seguinte: eu não fiz acordo nenhum, não é possível. Às vezes, a gente pode parar e pensar assim, não, eu tenho certeza que eu não planejei isso para a minha vida. Não é verdade. Vocês esqueceram, mas está tudo, foi um acordo, está na cláusula. Pode ser que tenha ficado aquela bem pequenininha do contrato, assim, aquelas que a gente, às vezes, não tem uns contratos que a gente assina, que tem umas observações bem pequenininhas que a gente não gasta tempo para ler? Pode até ser que nem consegue, mas lá consegue, tá? Não consegue aqui. Lá foi tudo cláusula de contrato acordada. Não tem esse negócio, não. Alguns relacionamentos de sua nova existência são ligações com desafetos. E esse reencontro ocorre para que os laços de inimizade e ódio sejam desfeitos. Lembra que eu falei no início? Esse é um encontro que a gente vai falar de desatar os nós e apertar os laços. Desatar os nós do rancor, do ódio, das muitas vezes que desejamos nos vingar daqueles que convivem conosco e apertar os laços do carinho, da amizade, da fraternidade, do amor que nos resgata da dor.
Só o amor nos tira da dor. E é por isso que a gente está juntinho, misturado. E é por isso que a gente nasce bem pertinho, para achar esse amor que a gente precisa dentro do nosso coração. Porque todos nós podemos, ele está acessível ao alcance de todos. Nós não podemos dizer, isto não é para mim, é para mim, é para mim, aqui e agora. Vai dar um trabalho do caramba. Vai ser difícil, alguns momentos muito difíceis. Mas nós podemos. Vamos lembrar do nosso ex-presidente americano. Yes, we can. Nós podemos. Podemos sim. E é para isso que estamos aqui. E ainda assim, não caiam em outra armadilha fácil, que é dessa que traz essa acomodação, de dizer, se eu não fizer agora, faço na outra. Meu nome é Jane. Jane Angelice. Bem parecido com Joana de Ângeles. Vê como eu sou modesta. Jane Angelice, não é parecido com Joana de Ângeles? Nossa! Olha só, pessoal. Jane Angelice só tem essa. Eu posso nascer outras tantas vezes que não serei mais a mesma Jane. Então a oportunidade, ela é única. Então é preciso que a gente olhe de frente. Tá bom, então eu estou aqui para quê? Para aprender o quê? E sem culpa. Sem culpa. É fazendo aquilo que é possível ser feito. Vamos combinar isso também? Porque a gente também, uma coisa que a gente também já aprendeu. Se eu não fiz melhor, é porque eu não pude. Eu não gosto muito daquele ditado que diz, errar é humano. Acertar é que é humano. E quando eu erro, é porque eu ainda não aprendi. Pois é. Então nós temos aqui um acordo com o acerto. E se hoje eu estou tomando uma decisão, é porque eu estou considerando hoje esta decisão acertada. Se lá na frente eu perceber por algum motivo, ou identificar por algum motivo, que esta decisão de hoje não foi a mais certa, eu vou aprender com o processo, sem culpa. Porque a decisão que eu tomo é a que eu posso tomar hoje. Isso vale para nós e vale para todos que vivem conosco também. Porque isso tem a ver com autoaceitação e aceitação do outro que vive com a gente na nossa família. Muitas vezes a gente não consegue tomar algumas decisões ou não conseguiu tomar algumas decisões no passado, mas a gente quer que o outro tome. Ou parceiro, ou parceira, ou até os nossos filhos. Cada um será capaz de tomar as próprias decisões e fazer as próprias escolhas, porque cada um está vivendo a sua experiência evolutiva. Que não é a mesma minha. É difícil pra caramba, porque eu adoro mandar. Adoro dizer para o outro o que ele tem que fazer. Sabe o que eu faço na minha vida profissional? Vocês saberem como eu gosto de mandar. Eu trabalho com consultoria de empresas. O que um consultor de empresas faz? Mas tem um outro lado. Faz. Esse é o caminho. Mas se você não fizer, também é uma escolha. Também é cômodo. Teve um empresário que falou assim, senta aqui no meu lugar, você gosta muito de mandar fazer algumas coisas, senta aqui no meu lugar para ver se é fácil fazer o que você manda fazer. Não é fácil mesmo. A gente manda algumas pessoas, a gente quer, isso eu estou dando exemplo da minha vida profissional, do meu trabalho, mas na vida da gente pessoal também isso acontece. A gente adora botar o dedo e dizer, faça desse jeito, faça daquele jeito. Para as nossas crianças a gente precisa fazer algumas coisas mesmo, pessoal. Porque senão eles crescem sem limites aí e a gente depois, o mundo vai dar um limite muito mais doído do que aquele que a gente precisa dar dentro da nossa casa.
para as nossas crianças. Mas é a gente olhar para nós com carinho, com generosidade, com amor, se aceitando, para que a gente possa estender essa generosidade, esse carinho, esse amor, essa aceitação para quem vive junto de nós. Esse é o nosso grande aprendizado da existência. Tem alguém procurando papai e mãe. Quem é? Cadê papai e mamãe? Vou mostrar. Achou! Ih, que beleza, ó. O espírito reencarnado pode, por intermédio de seu livre-arbítrio, olha que coisa legal este último parágrafo. O espírito reencarnado pode, por intermédio do seu livre-arbítrio, da nossa escolha, modificar toda a sua programação, podendo assim adquirir novos compromissos, ampliando suas dívidas, mas também pode diminuir seus débitos. O que isso quer dizer? A gente reencarna com uma programação, mas a gente, mediante o nosso aprendizado, as nossas escolhas, a gente pode suavizar aquilo que veio na nossa programação. Por isso é que somos co-criadores. Por isso é que estamos na vida para participar dela da melhor maneira possível. Da mesma maneira que a gente aumenta os débitos, a gente pode aumentar os créditos. Os espíritos contam uma história de um homem que reencarnou e ele veio com uma programação que sofreria um acidente no meio da existência e que ele perderia um braço inteiro num acidente, por alguma situação, uma circunstância qualquer do passado. Mas este homem reencarnou e ele começou a entender com mais clareza as coisas da vida e começou a se transformar moralmente, a se dedicar aos trabalhos voluntários, a fazer as melhorias necessárias. E aí ele se tornou uma pessoa útil naquela existência. Útil não só a ele, mas como a uma coletividade que estava vivendo junto dele. Ele sofreu o acidente, mas perdeu um dedo só. Olha, não estou falando de ninguém. Não estou fazendo nenhuma alusão, porque não tem nada a ver. Até porque isso não foi acidente. Não dou. Visto que tivemos várias existências, a parentela ultrapassa a da nossa existência atual. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às vossas existências anteriores. Então, a gente também já sabe, todo mundo está juntinho, se conhece de muito tempo. Não é? Ninguém está se encontrando pela primeira vez, tá? A gente já se conhece bem. Laços remontam às vossas existências anteriores. Daí, com frequência, as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. E aí a gente fala de uma passagem do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parentela corporal e da parentela espiritual. Eu posso estar nessa existência com espíritos que eu me coloquei nesse planejamento para organizar algumas situações, mas que não são espíritos da nossa estreita afinidade. O que vai acontecer? A situação será, de alguma forma, resolvida, e não quer dizer que depois estaremos todos juntos em busca dos mesmos objetivos. Mas eu terei reorganizado aquela história. Porque aqueles que são unidos pelos laços da afinidade, pelos laços do amor, que se constitui a parentela espiritual, não se separam jamais. É disso que a gente fala, inclusive, quando acontecem as desencarnações, quando os nossos entes queridos retornam à pátria da espiritualidade, a gente sempre precisa ter em mente aqueles que estão unidos
pelos laços do amor, jamais se separam. Mesmo que a gente continue encarnado. Porque amor é conexão. É frequência vibratória. Não importa onde a gente esteja. Imagina que eu estou morando aqui e o meu filho resolve morar na Austrália. Acaba meu amor por causa disso? Não acaba. Hoje até facilita, né? A tecnologia facilita que a gente converse, que a gente olhe. Haverá no mundo, já já, uma ligação também entre nós e o mundo espiritual muito mais perceptível do que a gente hoje percebe. Porque a mediunidade, que é esse contato que a gente diz mais estreito com o mundo espiritual, é um sentido que no futuro todos teremos. Hoje nós trabalhamos com 5 sentidos básicos no corpo, não é isso? Visão, audição, essa história aí. Mas nós temos outros sentidos e esse vai ficar também muito mais desenvolvido e será muito mais comum entre nós este contato e esta comunicação. Então, o que hoje ainda parece um grande mistério, uma grande interrogação, daqui a pouco não será mais, porque todos estaremos envolvidos neste sentido, neste outro sentido. E será tudo muito mais fácil para nós. Então, esses que às vezes parecem estranhos, muitas vezes são aqueles que efetivamente nós não tivemos uma relação muito legal, a gente não consegue tanto se aproximar. E a gente percebe essa situação nas nossas famílias. Aquelas pessoas que a gente consegue mais estar próximo, que a gente se afiniza mais do que com outros. Isso não acontece só na minha família. Ou será? Não, pode ser que aconteça só na minha. O ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que já temos dentro de nós e que estão adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para liberá-los e sublimar-se. Então, esses conteúdos já estão todos dentro de nós. Só estão esperando o momento propício para que eles despertem. A família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. São as vidas em família, são as famílias que permitem todas as outras relações harmoniosas. Se a gente consegue ter relações de harmonia no trabalho, na escola, na casa espírita, qualquer outro ambiente, é porque dentro do conjunto das famílias, o amor se faz e cria o quê? Uma frequência vibratória propícia para todas as outras relações. Olha a importância que tem o núcleo familiar. Sem a família, não pode existir a sociedade. Animal, biopsíquico, sócio-espiritual, uma palavra linda, isso é de Joana. O ser humano não pode prescindir da convivência familiar. Nós somos um ser humano biofísico, psíquico da mente, social, porque somos seres sociais. As relações é que fazem quem somos e somos também espirituais. Porque o instinto gregário que lhe comanda a existência, indo em busca do grupo, qual sucede entre outros animais que vivem em família, protegendo-se e preparando-a para a própria independência. Vê o sentido da evolução? Os próprios animais começam a procurar seus grupos. Fazem isso por instinto. Nós fomos evoluindo como espécie e nós, a espécie humana, também preservamos esse instinto trabalhado pelo sentimento e pela razão. A escala de Maslow, quando você está falando da pirâmide das necessidades, a pirâmide das necessidades humanas tem a ver, a pirâmide das necessidades humanas de Maslow, ele fala das necessidades que nós temos como seres, né? Então, começa das necessidades básicas, das necessidades de segurança, e a gente vai subindo a escala das necessidades conforme nós vamos nos tornando seres humanos psicicamente maduros.
E aí a gente chega no topo da pirâmide, que é da autorrealização, ou seja, eu olho para mim e aquilo que eu faço, da maneira como me compreendo, traz a minha própria autorrealização. Aí depois é a própria transcendência. Um dia a gente fala melhor disso. Então, pessoal, o lar é o celeiro de bênçãos no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança. Para aí a gente vê a importância da nossa constituição familiar no crescimento e no amadurecimento das nossas crianças. Que aí aure as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que deverão nortear a sua caminhada existencial. A família é a escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz e sem cujo apoio fornecem os ideais, desfalecem as aspirações e murchecem as resistências morais. Então, a família, tudo que a gente pode trazer de valor para as nossas crianças são aprendidos nas nossas casas, nas nossas famílias. Quando nós já conseguimos trazer as nossas crianças aos sábados para a evangelização, nós recebemos a ajuda tão necessária na formação da personalidade da nossa criança. Por que tem essas fases? E tem toda uma analogia da existência física com a nossa evolução como espírito. Eles nascem recém-nascidos, pequenininhos, crianças, adolescentes, adultos, a fase madura e chega à fase da velhice, que é daquela considerada a maturidade da vida, a maturidade maior da vida. Nós, como espíritos, também a mesma coisa. E o que a gente aprende tanto nos nossos estudos científicos, como também naquilo que os espíritos dizem para nós? Que esta fase em que as crianças estão desenvolvendo é a fase em que nós conseguimos trazer para esta criança os valores que nós gostaríamos que elas tivessem. É claro que esses valores vão se juntar àqueles que o espírito traz. Vão se juntar a uma história desse espírito que nasceu como nossos filhos. Algumas vezes, os valores se encaixam perfeitamente. Outras vezes, nem tanto. Esses são os nossos desafios. De qualquer maneira, seja quais forem as escolhas que as nossas crianças façam no futuro, nós teremos feito a nossa parte. Quando se tornarem adultos, as escolhas são deles, próprias. E esse aprendizado também a gente busca aqui. Deixa ir. E fazer as próprias escolhas. Às vezes a gente não quer. Às vezes a gente acha que a escolha que a nossa criança vai fazer vai ser para sofrer no futuro. O que a gente pode fazer? Não vamos conseguir impedir. Mas teremos a nossa consciência tranquila de que teremos feito o nosso melhor. De que teremos dado as bases, os alicerces para que essa criança se torne um adulto maduro no futuro. Porque a gente cresce, nem sempre fica maduro, psicologicamente. Às vezes a gente morre sem amadurecer. Desencarna sem amadurecer o que poderia ter amadurecido. Eu quero passar um pouquinho aqui, porque nós estamos acabando o nosso tempo. A família, então, é permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e orientação segura para os empreendimentos no futuro. Então, tem uma charge bonitinha ali, ó. Minha família pode não ser perfeita, mas obrigada a Deus, pois é a melhor do mundo. Existe família perfeita? Bom, a minha não é. Então, não tem família ideal. Tem aquela que a gente construiu. É a nossa. É a família que a gente trouxe para perto de nós. É a família que a gente trouxe para aprender e ensinar. Olha que bênção. A gente se permitir aprender e ensinar com aqueles que estão bem pertinho da gente. Por mais dor que isso possa causar em algum momento.
Nascemos na família que é o resultado das nossas experiências passadas. Quero ir mais um pouquinho. A família, então, é a nossa primeira escola, onde teremos as primeiras noções de fraternidade, caridade, amor ao próximo, amor a Deus. Assim, pois, há famílias bênção e famílias provação. Quero terminar o nosso encontro com essa reflexão. Vamos tornar as nossas famílias bênçãos. Pode ser que em algum momento a gente identifique que tenham provas, que tenham desafios, que tenham dificuldades. Ainda assim, está em nossas mãos torná-las uma bênção. Que possamos, na medida dos nossos esforços, na medida do nosso amadurecimento, do nosso aprendizado, ir caminhando no processo de tornar uma bênção real, verdadeira, para que a nossa contribuição na criação de Deus seja a mais plena possível. Ou seja, a mais plena que eu posso fazer. Sem culpa, mas com muita aceitação e com muito amor, em relação a nós mesmos primeiro, em relação a todos que compartilham conosco a existência. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada a todos pela atenção na manhã de hoje. E quem gostaria de fazer a nossa oração? Oli, bota uma musiquinha, apaga a luz para a gente um pouquinho, para a gente se preparar para resgatar nossas crianças. Por favor. Alguém gostaria de fazer a nossa oração? Então vamos. Sentindo essa paz e esse amor que aquece os nossos corações. Finalizando o nosso encontro da manhã de hoje, para retornar à vida, retornar ao cotidiano, o dia a dia, que nos chamam a todo momento para o aprendizado. Que possamos retornar aos nossos lares, cheios de graça, cheios da Tua verdade, Senhor. Que possamos percorrer o Teu caminho, que nos traz vida, vida em abundância. Que possamos nos sentir fortalecidos para continuar na tarefa, para continuar nos acordos estabelecidos. Que possamos nos sentir confiantes para viver neste mundo. Que possamos estar neste mundo sem ser do mundo. Que possamos ter Deus no nosso coração e Jesus como nosso irmão. Que na próxima semana possamos estar todos aqui novamente com a mesma alegria, com a mesma fé e com o mesmo amor. Fica conosco, Senhor, ao longo de toda a semana, e que possamos Te revelar em cada um que nos encontrar ao longo do caminho. Graças a Deus. Bom final de semana, gente.